Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o reino animal. Bom, as principais características dos seres que fazem parte desse reino são que eles são multicelulares, ou seja, eles têm mais de uma célula. Eles são eucariontes, ou seja, o núcleo das células possui a carioteca, que é aquela membrana que envolve o núcleo. E eles são heterotróficos. O que quer dizer um ser heterotrófico? Não realizam a fotossíntese. Então, essas são as principais características dos seres que fazem parte do reino animalia, né? Do reino animal. Bom, o reino animal, ele se divide em dois grandes grupos. Os invertebrados e os seres vertebrados. Nós vamos começar a falar sobre os seres invertebrados. Existem vários tipos de seres invertebrados, né? Então, nós vamos ver agora os subgrupos que fazem parte desse grupo que é o grupo dos invertebrados. O primeiro que nós vamos ver são os poríferos. Os poríferos, gente, são animais que são encontrados tanto em água doce como salgada. Mas eles não possuem órgãos, eles são seres bem simples. E eles não têm capacidade de locomoção, ou seja, eles têm vida séssil, eles vivem grudados em alguma rocha, embaixo do mar ou do rio. Eles vivem grudados em algum substrato, em alguma coisa. Eles não têm vida livre, eles não vivem dentro do rio ou do mar, né, nadando. Então, eles não têm essa capacidade de locomoção. Um exemplo são as esponjas, como vocês estão vendo aí no slide. Um outro subgrupo são os quinidários. Os quinidários também são encontrados em água doce e salgada, mas alguns têm capacidade de locomoção e outros não. E o que diferencia eles bastante dos poríferos é que eles possuem um tipo de célula específica, que são os quinidócitos. Exemplo é as águas-vivas, os corais, as anêmonas do mar. Aí nós temos o desenho de uma água viva. Aqui no slide, né, nós temos uma água viva aqui no slide. Outro subgrupo são os plateumintos. Os plateumintos, eles possuem o corpo achatado e podem viver livre, né, assim, têm vida livre, mas eles também podem parasitar seres vivos, que são as tênias, os esquistossomos. Aqui nós temos o slide uma tênia, né, que no caso parasita seres vivos, inclusive o ser humano. Então, é a famosa lombriga solitária que o pessoal fala, que é aqui o desenho da tênia. Vocês veem que elas são achatadas, parecendo uma fita, elas ficam enroladinhas no intestino de uma pessoa, bem na hora que estica, elas são bem grandes, mas elas conseguem se enrolar e ocupar um pouco o espaço. Então, esses são os plateumintos. Um outro subgrupo são os nemateumintos. Os nemateumintos, eles possuem um corpo já cilíndrico, mais redondinho. E eles podem também ter vida livre como parasitar humanos e plantas. No caso, um exemplo são as lombrigas, os oxiúros. Isso aqui é um slide, é uma lombriga. Um outro subgrupo são os anelídeos. Os anelídeos possuem o corpo segmentado, como vocês estão observando aí no slide, o corpo segmentado, né, composto por anéis. Um exemplo que faz parte desse grupo aí são as minhocas, as sanguessugas. Aqui nós temos um monte de minhocas, aqui dá para você ver o corpo das minhocas, que eles são segmentados parecendo uns anéis. Isso é uma característica dos anelídeos. Outro grupo também, que faz parte dos invertebrados, são os equinodermos. Os equinodermos, eles já são marinhos, né? E eles possuem um esqueleto externo de calcário. Como vocês podem ver aí, a estrela do mar é um exemplo de equinodermo. E eles possuem uma simetria pentaradial. O que quer dizer isso? Os 5 lados são iguais. Exemplo, além da estrela do mar, também os ouriços do mar. Um
outro subgrupo são os moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole, como as lulas, os polvos e as lesmas. Aqui no slide nós temos a imagem de um polvo. Um outro subgrupo também são os artrópodes. Lembrando você, gente, que todos que eu estou falando aqui são invertebrados, ou seja, eles não possuem vértebras e, consequentemente, coluna vertebral. Então, não possui coluna vertebral, né? Então, os artrópodes é um subgrupo dos invertebrados que tem uma quantidade bem grande de seres vivos, que faz parte desse subgrupo aqui. Nós temos os insetos, né? Porque são todos aqueles seres que têm um corpo segmentado e que possuem um esqueleto externo de quitina. Então entra os insetos, né, que são as abelhas, baratas, moscas, entra também os aracnídeos, que são as aranhas, escorpiões, entre os miríapodes, que são as lacraias, os gongolôs, e entram também os crustáceos, que são as lagostas, os caranguejos. Então isso tudo faz parte dos artrópodes. Bom, isso aí foram os seres invertebrados. Agora nós vamos falar sobre os vertebrados. O primeiro subgrupo que nós vamos falar dos vertebrados são os peixes. Agora nós vamos falar de seres que têm coluna vertebral, né, que possuem vértebras. Aí o primeiro são os peixes, que nós vamos falar. Os peixes, eles possuem respiração branquial. O que é respiração branquial? Eles respiram dentro d'água, ou seja, eles possuem órgãos chamados brânquias, e essas brânquias, elas são capazes de retirar o oxigênio dissolvido na água. Então, por isso que eles possuem respiração branquial, porque eles têm brânquias. Brânquias são órgãos que respiram oxigênio dissolvido na água. Nós não temos brânquias, nós não respiramos dentro d'água, né? Então, os peixes, eles têm respiração branquial, e uma coisa interessante, eles não têm temperatura constante como nós. Eles são tecilotérmicos, ou seja, a temperatura deles acompanha a temperatura do ambiente. Então, todos os peixes que vocês já viram, tubarão, dourado, piranha, isso tudo são peixes, que faz parte do grupo dos peixes. Outro grupo são os anfíbios. Os anfíbios, eles dependem da água na fase larval, ou seja, quando eles estão na fase larval, eles têm brânquias e respiram dentro d'água. Depois eles vão sofrer uma metamorfose e essas brânquias vão atrofiando e os pulmões vão desenvolvendo. Quando eles chegam na fase adulta, eles têm respiração pulmonar. As brânquias já não funcionam mais. Aí eles passam a respirar fora da água. Eles têm pulmões. Pulmões são órgãos que retiram o oxigênio dissolvido no ar. Então, os anfíbios, quando eles nascem, enquanto eles estão na fase larval, eles respiram dentro d'água, as brânquias estão funcionando. À medida que eles vão crescendo, eles vão sofrendo uma metamorfose, uma transformação, e essas brânquias elas vão atrofiando e os pulmões vão desenvolvendo. Quando eles chegam na fase adulta, o pulmão funciona e as brânquias não, e eles passam a respirar fora d'água. Aí você fala assim, mas o sapo, esses bichos ficam dentro d'água, eles respiram dentro d'água? Não, eles conseguem ficar um tempo maior quando eles já estão na fase adulta dentro d'água, sem respirar, mas na fase adulta eles precisam ir para fora da água para poder respirar. Então entra aí os sapos, rãs, salamandras, tudo isso faz parte dos anfíbios. Um outro subgrupo são os répteis, né? Os répteis, eles já têm respiração pulmonar desde quando nascem, ou seja, eles possuem pulmões e esses pulmões retiram o oxigênio dissolvido no ar. Então, eles têm respiração pulmonar, mas eles também não controlam, são pecilotérmicos. Eles não têm a temperatura constante, a temperatura deles varia de acordo com a temperatura do meio ambiente, né? E alguns apresentam o corpo coberto de escamas, como é o caso de cobras, e já outros têm a carapaça, como é o caso da tartaruga. Então, aí nós temos crocodilo, que tem também as placas, né? Que é essa parte que cobre o corpo dele chamado de placas ósseas.
né? Então, aqui nós temos seres que fazem parte do grupo dos répteis. Agora nós vamos falar sobre as aves. As aves também são seres vertebrados, né? As aves já possuem o corpo coberto de penas, apresentam respiração pulmonar, ou seja, têm pulmões, respiram fora d'água, os pulmões eles absorvem o oxigênio dissolvido no ar, mas eles são homeotérmicos, ou seja, possuem a temperatura constante. A temperatura deles não varia de acordo com o meio. Exemplo, passarinhos, galinha, papagaio, né? E como vocês podem ver aqui no slide, as aves possuem bicos diferentes. Esses bicos, o formato do bico é de acordo com a alimentação da ave, né? Então, aquela ave que se alimenta de vegetal tem um bico diferente daquela ave que come inseto, que come outros animais. Então, o bico é de acordo com a alimentação, tem um formato de acordo com a alimentação da ave. O outro subgrupo são os mamíferos. Os mamíferos, eles apresentam pelos, eles são homeotérmicos, ou seja, a temperatura é constante, e possuem respiração pulmonar, ou seja, tem pulmões que retiram o oxigênio dissolvido no ar, né? Uma diferença dos mamíferos para os outros seres é que eles possuem glândulas mamárias, né? Caso, exemplo, nós somos mamíferos, os cachorros são mamíferos, os gatos são mamíferos, os morcegos são mamíferos, possuem glândulas mamárias. Os filhotes mamam, né? Que é uma diferença dos outros seres que não têm glândulas mamárias. Bom, pessoal, encerramos aqui. Nós falamos do reino animal. Vocês viram os dois grupos que fazem parte do reino animal, são os invertebrados e os vertebrados. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar no privado, ok? Eu estou à disposição, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, viu? E até breve. Tchau, tchau.